Perfeito! Perfeito, gente. Que legal, né? São muitos números. E assim, acaba que quando a gente fala de número, a gente não vê esses rostinhos tão queridos de vocês. Vocês fazem, assim, nosso trabalho uma missão mesmo, que é modificar, trazer ali um pouco a mais, né, de maravilhosidade para o dia de vocês. E que a gente possa ter essa transformação, né? E obrigada a todos que estão aqui. A gente vai começar agora a programação. Eu vou chamar primeiro uma pequena biografia dos nossos convidados. O secretário que está conosco é o secretário de Juventude do Distrito Federal, que é quem coordena, né? A secretaria dele coordena o Centro de Juventude. Ele se chama Kedson Mário Rocha Cirilo e nasceu em Brasília. Ele é pastor e empresário, casado com também pastora e psicóloga Ana Késia, com quem tem 2 filhos, Davi Miguel e Maria Eduarda. O jovem secretário é apaixonado e um entusiasta do Distrito Federal e hoje um conhecedor das necessidades e anseios da comunidade. Apoia e incentiva projetos que valorizam a cidade e o DF e busca solucionar dificuldades que os jovens enfrentam no seu cotidiano. Responsável por formar liderança jovem há mais de 15 anos e coordenar um trabalho de inclusão com 400 jovens em Celândia. Seja bem-vindo, secretário. Olá, obrigado, né? Obrigado, Raquel. Todos, né, estão aqui, tá muito legal, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Né, fantástico, acho fantástico o projeto. A pandemia não vai nos parar, na verdade, nada vai parar. Nós não vamos parar, não, vamos para cima, porque eu acredito muito no potencial de cada um que está aqui nessa sala, de cada jovem do Distrito Federal. Então, muito obrigado. E eu estou aqui para agregar com todos vocês, né? Sou jovem como vocês também, né? Tenho alguns anos caminhando com outros jovens, no trabalho com jovens. É minha paixão, né? O João sabe bem disso, João Paulo. Lá no início, ali atrás, a gente está bem, né, inserido em tudo isso. Então, assim, vai ser muito legal. Eu acho que vai ser muito legal tudo isso aqui. Eu quero falar um pouco, cara. Léo, meu irmão, que voz fantástica, cara. Fantástico. Eu gosto muito de música, né? Eu brinco aqui, eu toco uns instrumentinhos aqui. Eu falo que minha mulher é muito melhor que eu tocando. Mas, cara, fantástico. Parabéns. Você tem uma voz belíssima. Né? E sim, eu fiquei muito feliz em ouvir você cantando. Alegrou ainda mais o meu dia. Obrigado, hein, cara? Obrigado, pessoal. E agora vou também, né, apresentar o João Paulo. João Paulo é o fundador do movimento Céu da Terra. João Paulo Dias deu início ao projeto com a reunião de 4 jovens na estação de metrô do DF. Céu na Terra é um movimento cristão que se propõe a anunciar o evangelho a partir da ótica de Jesus. Ele teve a ideia de criar um movimento Céu na Terra depois que sua irmã mais velha se suicidou. Céu na Terra tem o objetivo de treinar e capacitar adolescentes e jovens a serem influentes nessa geração com a intenção de que o Brasil seja reformado e formado por cristãos apaixonados por Jesus. A gente colocou as informações, mas eu queria que ele falasse um pouco também, desse uma palavra inicial. Boa tarde, galera. Boa tarde, Kedson. Ana Ruth me convidou para estar aqui com vocês. É uma honra para mim estar aqui com vocês. E, Kedson, eu quero te agradecer aqui porque, indiretamente, você me ajudou a estar onde eu estou hoje com Jesus. Quando a Ana Ruth me falou, você conhece o pastor Kedson? Aí eu falei, não conheço o pastor Kedson, de nome assim. Mas aí quando eu vi o vídeo, eu falei, eu conheço ele de algum lugar. Aí eu acessei aqui na minha mente, eu lembrei. E obrigado, mano. Galera, como me apresentaram aí, o nome é João Paulo e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e eu tenho certeza que vai ser uma tarde muito legal. Já começou com o Léo, eu não conheci o Léo cantou muito e tocou bem também. E que Deus te abençoe, Léo. E é isso. Tamo junto e vamos para cima. Eu fechei meu áudio. Vamos para cima. Uhul. Eu queria um pouco também trazer uma pessoa daqui do Centro de Juventude,
que é a Eliane Salzano. Ela é a nossa assistente social e a gente desenvolve um projeto que se chama Plano de Futuro com os jovens. Eu acho que a maioria dos jovens que estão aqui já acessaram essa informação, mas eu queria que ela compartilhasse um pouco disso para a gente daí seguir com a nossa conversa. É isso, pessoal. Boa tarde para todos. Boa tarde, Pastor Kedson, João Paulo. Muito bom ter vocês aqui, viu? Eu estava ansiosa por esse dia. Então, a gente no Centro de Juventude, a gente desenvolve o plano de futuro, tentando trazer para os jovens, né, um rumo, como é que funciona, né, o plano de futuro, como é que você está hoje, como é que você quer chegar daqui. Eu coloco sempre 3 meses, 6 meses, daí vai aumentando. E aí, a gente dá um rumo para o jovem, é um planejamento, onde você quer chegar. Muitos falam assim, Eliane, eu quero entrar na faculdade. Ah, então tá. Qual a sua escolaridade? Fundamental. Opa, então peraí, vamos trilhar o caminho. Tem o EJA, o INSEJA, tem um monte de coisa que a gente pode batalhar para no final do ano você já conseguir, inclusive, fazer seu vestibular. Então, assim, isso tem ajudado muito, muitos jovens, porque eu estou falando de uma área, mas a gente fala da área profissional. Hoje de manhã eu tive um atendimento, a gente fala da área profissional, da área, como é que está a saúde, como é que está a convivência, né? Tenta falar sobre vários aspectos que tiram o jovem do foco. Então, é muito importante eles descobrirem, caramba, meu sinal amarelo está gritando. Ei, preciso mudar o meu planejamento. E o que a gente vai fazer? Então, isso tem dado um resultado muito grande. O plano de futuro original, sempre falo para todo mundo, tem 5 anos. Eu falo, não, gente, ainda mais com essa loucura de pandemia, não sei o quê, em um mês nossa vida mudou. Janeiro a gente passou o Réveillon e daí agora todo mundo de máscara, alguém ia imaginar? Então, isso daí eu falei, não, vamos fazer de 3 em 3 meses, vamos acompanhando todo mês. Então, eu deixo aqui aberto a todos vocês, tá? Quem quiser e tiver interesse, a gente tem o psicossocial. Então, tem a parte social comigo, a parte psicológica com a Andrea, e a gente está sempre à disposição de vocês para fazer aí o que for necessário e poder ajudar vocês, tá? Me coloco à disposição. Linda! Ela é uma querida, gente. Sério, procurem ela. Não deixem de marcar o horário para vocês terem uma conversa com ela. Ela é transformadora. Agora, a nossa dinâmica é de uma roda de conversa. É uma conversa, a gente vai abrir com perguntas mesmo bem direcionadas para o secretário e para o João Paulo, para eles trazerem um ponto de vista, mas se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer uma provocação, fique à vontade no chat, a gente vai reunir as perguntas e no final a gente vai pedir para os nossos convidados responderem, beleza? O nosso papo hoje é sobre o futuro, né? Sobre a trajetória de vocês, Kedson e João Paulo, e uma dose de inspiração para nós, jovens. Eu já saí um pouco mais dos jovens do Centro de Juventude. A primeira pergunta é para você, secretário. O jovem do Centro de Juventude tem entre 15 e 29 anos. Observamos que, como objetivo central, a Secretaria de Juventude tem batalhado para ampliar essa oportunidade para o jovem, focando em temáticas ligadas ao mercado de trabalho, à valorização da vida, à oportunidade de emprego, à oportunidade social. Então, tem aí uma vasta atuação, né? Mas fazendo impacto na vida desse jovem. O que a gente queria falar se você pode falar um pouco da importância do jovem para a nossa geração. Isso, abri. O jovem para a nossa geração é 100% assim, o futuro, o presente. Nós precisamos entender, né, que nós temos uma responsabilidade com os nossos jovens. Isso é fato. Eu estou na Secretaria de Juventude há alguns dias, na verdade. Fui convidado a fazer parte dessa pasta, a qual eu dediquei praticamente toda a minha vida, né? Eu tenho 33 anos, tá, pessoal? Assim, acho que eu não falei a minha idade,
Eu tenho 33 anos de idade, eu sou jovem, sim, né? Como todos que estão aqui, eu amo essa pasta, essa bandeira, sempre levantei. Então, assim, estar na secretaria, para mim, é uma grande honra. A Secretaria de Juventude, a convite do governador, é uma grande honra. E, assim, falar em futuro tem tudo a ver em falar em jovem, não é verdade? Só que eu penso o seguinte, um futuro forte, consistente, depende, sim, de um investimento, né? Nós precisamos investir, sim. Secretaria, o governo do Distrito Federal já vem investindo muito, né, para a juventude, né? E eu tenho por objetivo trazer um pouco da forma que eu acredito, né, o trabalho juntamente com todos vocês, todos aqueles que vestem a camisa da juventude, todos aqueles que querem o melhor para a juventude do Distrito Federal, esses nós vamos andar lado a lado. Isso é certeza, né? Eu acredito muito nisso, eu venho acompanhando os centros de juventude, eu já venho acompanhando todos vocês há bastante tempo, mesmo sem ser secretário, né? Porque o trabalho executado, o trabalho feito é um trabalho de excelência, é um trabalho que é feito com amor, com dedicação, né? Ouvindo a Eliane falar, né? Toda a doação que é feita. Eu sou casado com uma psicóloga, né? Apaixonada pelo que faz. A minha esposa assim, eu digo que é um referencial para mim também, como não só como minha esposa, mas como profissional, como pastora, como aquela que cuida de jovens, né? Então, assim, eu venho de uma escola que acredita muito na juventude. Eu sou resultado dessa escola, na verdade. Então, eu sou resultado de uma escola que tem a minha fé, o meu Deus, né, em primeiro lugar, que me conduz a tudo isso, e a essência de ser um jovem, de acreditar no meu potencial. Eu aprendi isso lá atrás, mas precisou alguém investir na minha vida. Então, eu, como secretário hoje, estou, né, disposto, já estou assim, trabalhando muito, são pouquíssimas horas de sono, porque eu quero trazer e vou trazer para vocês muitos projetos. Existem muitos projetos que tem na minha mente, que eu estou colocando, estou trabalhando com a minha equipe, projetos que vai trazer a questão do combate ao desemprego, né, para a juventude, a inclusão digital, tudo que eu acredito que pode salvar, sim, é possível. Eu sou, como eu falei, eu sou o testemunho disso, de um investimento feito na minha vida, onde eu posso estar aqui hoje falando para vocês como empresário, como um homem, né, como esposo, como pastor, né? Então eu como secretário, então eu acredito muito que o futuro ele anda sempre junto. Não tem como você desvincular a juventude do futuro. Aquele grupo que não investe na juventude, com certeza não vai ter um futuro promissor. Isso é um fato. Então, quando nós investimos nos jovens, né, que é o que está sendo feito hoje muito, e eu estou entrando na secretaria com, assim, nossa, eu estou muito feliz mesmo, porque eu sei que eu vou poder somar com vocês, é algo que eu faço há mais de 15 anos. Então, eu trago aqui um abraço do governador Ibanez para cada um de vocês, né? Ele me deu essa missão e eu acredito que juntos nós vamos formar, cara, uma juventude de Brasília que vai ser referencial, já é e vai ser muito mais um referencial para todo o Brasil, dentro de grandes projetos que nós temos, projetos ousados, tá? Então eu conto com a ajuda de cada um de vocês, conto com a ajuda do João, conto com a ajuda, né, da Raquel, o Daniel, que falou comigo bastante também, todo o pessoal do IECAP, do Centro de Juventude, eu conto com a ajuda de cada um de vocês para que a gente possa, sim, tá vendo aqui o Adilson aqui, né, o mestre do teatro, na verdade, da interpretação, já te conhecia, cara, você não me conhecia, mas eu já te conhecia, já acompanhava porque eu gosto muito da questão da música, do teatro, né, das artes, faz parte da minha essência, da minha criação. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e contem comigo, contem com o governo do Distrito Federal, contem com a Secretaria de Juventude. Vamos fazer um futuro, um presente muito grande para um futuro maior ainda. Tá bom? Que palavra muito de esperança, que legal que você conhecia o nosso Dio. Ele é muito, né? Eu também sou fã. E é isso. Obrigada, secretário, pela sua palavra. Uau, a gente também está com esse sentimento assim de vai ser uma coisa muito impactante e estamos aqui para o que você precisar, de verdade. João, agora a segunda pergunta. Você tem uma vida muito próxima, apesar de ser também muito jovem, você também tem uma vida com muitos jovens no Céu na Terra, né?
Na sua visão, como que esses jovens, como que essa galera que está muito perto de você, o seu trabalho com o pessoal do socioeducativo, o que que você tem visto em relação aos sonhos da juventude? Você observa que as pessoas têm deixado de sonhar? Como que elas têm que encarar o futuro delas? Mais uma vez, boa tarde. Eu quero reiterar mais ainda aquilo que o secretário Kedson falou sobre a importância do investimento nos jovens, trazendo aqui um pensamento que ele é muito claro e lógico. Sempre foi necessário investir nos jovens, sempre foi. Nunca foi desnecessário o investimento nos jovens. Mas hoje, para você que está me assistindo, você que é jovem assim como eu tenho 22 anos, hoje é mais necessário do que nunca, porque os jovens são a maioria. Desde esse século traz uma novidade, que os jovens são a maioria. Então, antigamente não. Antigamente, se você pegasse ali os séculos passados, a maioria eram idosos. Esse cenário está voltando a ser também uma verdade. Na Europa já está se tornando a maioria, mas aqui no Brasil não. A maioria são os jovens. Então, nós precisamos, como nunca, olhar para os jovens, porque exterminando os jovens, de fato, racionalmente dizendo, logicamente dizendo, está acabando com o futuro. Mas, agora, respondendo a sua pergunta, Raquel, eu tenho contato com muitos jovens, já tem um tempo. Há 4 anos, o Céu na Terra começava ali em Águas Claras. Eu comecei o Céu na Terra, algumas pessoas aqui até escreveram dizendo que já foram lá. Alguns gatilhos foram dados, algumas espécies de gatilhos, para que eu começasse o Céu na Terra, mas um deles foi a morte, o suicídio da minha irmã. E a minha irmã, ela era jovem também, ela tinha 29 anos de idade, foi uma das jovens mais, ou melhor, foi uma das advogadas não, juízas mais novas do Brasil na época a se formar, em 2011, se eu não me engano. E quando ela cometeu o suicídio, eu falei, velho, eu preciso ser mais ousado naquilo que eu estou fazendo. E aí o Céu na Terra começou, e de lá para cá eu tenho contato com muitos jovens. Hoje, eu faço uma leitura, fazendo uma leitura breve em relação a jovens e sonhos. Eu creio que os jovens, eles lidam com sonhos, e eu já lidei dessa forma, que eu vou citar aqui para vocês, a partir de uma dessas duas formas. Eu creio que os jovens, eles lidam com sonhos de duas formas. E as duas são um pouco negativas, se não totalmente negativas. E quando eu digo jovens, eu não digo 100%, eu digo a maioria. A primeira parcela lida com sonhos a partir da comparação. Então, os jovens de hoje, eles se comparam muito. Se comparam como nunca se compararam antes. A comparação sempre foi tema dentro do ser humano. Sempre foi um tema verdadeiro. Mas hoje é mais do que antes, mais do que nunca, na nossa geração, por conta da internet, por conta das redes sociais, por conta da globalização. Então, antigamente, João Paulo, por exemplo, na minha adolescência, eu comparava a minha família, eu comparava o meu contexto, eu comparava a minha própria vida com pessoas que eram do meu círculo social. E na minha adolescência, no caso, na escola, no ensino fundamental 1 e no ensino fundamental 2. Só que com a globalização, com a chegada das redes sociais, com a chegada do network, com a chegada da internet, a comparação se tornou mais intensa do que antes. Então, hoje é muito mais fácil me comparar com pessoas do que antes, porque hoje eu conheço muito mais pessoas
do que eu conhecia antes. E a treta de se comparar com pessoas das redes sociais, com pessoas aí da internet que nós acompanhamos, talvez a maioria aqui acompanha mais de 500 pessoas, talvez no Instagram, no Twitter ou no Facebook, é que nas redes sociais nós passamos apenas os resultados, os frutos, e não a realidade por completo. Então, comparar as nossas vidas com pessoas que nós não temos mesa, que nós não conhecemos de fato, é uma grande bobagem. Então, eu estou dizendo isso porque a maioria aqui talvez se compara muito, já se encontrou ou se encontra nesse lugar, nesse ambiente de comparação. E essa comparação vai gerar dois frutos. Primeiro, ou você vai se achar melhor do que os outros, é treta, ou, a partir dos seus resultados, ou essa comparação vai ceifar, vai acabar com os seus sonhos, porque você vai dizer, o contexto dele é um contexto muito mais favorável do que o meu. Então, eu estou indo todos os dias lá no sol nascente, estou indo todos os dias lá no final do sol nascente, quase chegando ali na fazendinha, e eu estou jogando futebol com alguns jovens, e sempre a gente conversa. Eu converso com eles, eu troco ideia com eles, e eles dizem, João, a sua realidade é outra, é fácil para você. E eles já se encontram nesse lugar de abrir o jogo, porque a gente criou esse ambiente de eles, literalmente, se eles quiserem, até me xingarem. E eles falaram, João, a sua realidade é uma, você vem de uma realidade diferente do que a nossa. E aí eu sento com eles e eu exponho, não, vocês não podem se comparar, vocês podem ter, sim, um futuro incrível e brilhante, porque quem determina os seus sonhos e os seus futuros não são os contextos que vocês estão inseridos, mas vocês mesmos, acreditando que existe uma força superior, que é Deus, que não só apoia, mas bomba os seus sonhos. E para finalizar aqui a resposta, a segunda forma que eu creio que os jovens lidam com sonhos é uma forma negativa, mas olhando a olho nu, muita gente acredita que é positiva, mas é negativa também, que é eu luto pelos meus sonhos pensando em mim. Preste atenção nisso, você jovem adolescente que está me ouvindo. Eu luto pelos meus sonhos pensando em mim. E isso é treta. É treta. É treta você lutar pelos seus sonhos pensando somente em si. Porque o seu sonho, sem você perceber, pode destruir milhares de pessoas. Então, a Segunda Guerra Mundial, a primeira e a segunda, mas a Segunda Guerra Mundial, e todos aqui já ouviram falar sobre, aconteceu porque um homem teve um grande sonho, um sonho de sua nação, da sua nação governar o mundo ocidental, a Alemanha. O sonho dele destruiu milhões e milhões de pessoas. 40 milhões de pessoas foram mortas porque um homem lutou pelo seu sonho pensando em si. João, me dê a prática daquilo que você está falando. O que eu preciso fazer, então? Eu comecei o céu na terra não pensando em mim. Eu comecei o céu na terra pensando no próximo. E eu fui parar na cidade onde o número de suicídios era o maior até então em Brasília. Hoje não é mais, mas antigamente era. Há 4 anos atrás, você via ambulâncias pegando jovens que estavam em trilhos de trem, de metrô, debaixo de prédios, porque tinham pulado, porque tinham se jogado. E eu fui para lá porque eu não pensei em mim. Eu fui para lá porque eu pensei no próximo. E o que me deu acesso a pensar no próximo foi 2 gatilhos. O primeiro e o mais importante, Jesus, porque se ele pensasse no sonho dele, ele não teria ido para a cruz. Ninguém em sã consciência, pensando no seu próprio sonho, vai para a cruz, morrer por pessoas como nós. E segundo foi o suicídio da minha irmã. Então, não se compare e não sonhe, não tenha um sonho que não abençoe a vida de outras pessoas. Tenha sonhos que cause um impacto gigantesco na vida daqueles que estão ao seu redor. Vamos trilhar por esse caminho do amor e da compaixão. E nesse caminho do amor e da compaixão, todos os sonhos que vierem para os nossos corações serão sonhos que serão
muito bem-vindos para uma contribuição para um mundo melhor. Nossa, demais. Adorei. Mas eu tenho mais uma pergunta para você. Pensando nisso, quando você, na sua experiência como jovem, né? Claro, como líder do Céu na Terra, mas como jovem também. Opa, desculpa, fechando aqui o microfone. Como que você se motiva a batalhar pelos seus sonhos, a ter essa garra, a ter essa resiliência, a superar os desafios da vida? Porque nem sempre, tá, tudo bem, eu tenho esse sonho, tá claro para mim, esse é o caminho que eu tenho que traçar, mas aí alguma coisa me abate, ou eu vejo uma coisa mesmo nessa overdose de informação que a gente vive e me coloca para baixo, a pandemia chega, né? Como que você consegue, tipo, se motivar? O que te motiva e como não desistir dos seus sonhos? Gostei da pergunta, Raquel. Eu sei que talvez aqui existem pessoas que não creem em Deus, em Jesus, mas eu seria hipócrita de responder essa pergunta sem colocar esse camarada chamado Jesus Cristo de Nazaré. E eu chamo aqui ao que eu estou falando, eu convido Jesus à minha fala, não religiosamente dizendo, mas historicamente dizendo. Jesus ele foi jovem. Jesus ele veio ao mundo, ele nasceu em um contexto totalmente horrível, de destruição, de doença, inclusive no mundo grego, na Grécia. Uma grande pandemia arrasou a Grécia, principalmente Atenas. Ele veio num contexto de guerras também, não somente de doença, mas de guerras, porque quando ele vem, o mundo greco, o mundo romano, o mundo grego e também o mundo persa estavam se matando, eles estavam em guerra. Também o mundo judeu, que é o mundo que ele veio lá em Israel. Jesus ele veio num contexto de escravidão. Ele nasceu, Raquel, Normando, Eliane, Ana Beatriz e todos que estão me assistindo. Resumindo, Jesus nasceu, e eu vou falar rasgado aqui, não é um palavrão, ele nasceu num tempo de desgraça. Ele nasceu num tempo de merda. Ele nasceu num tempo que ele ligava a televisão, ele ligava a Globo, só tinha notícia ruim. Ele ia para a Record, mais notícia ruim. Aí ele ia para a rua, mais notícia ruim. E aqui, fazendo uma analogia, ele chegava na escola, adolescente assassinado. Ele chegava na faculdade, jovem se suicida. Ele chegava numa vila, estupro. Ele chegava na televisão, então, só notícia ruim. Só que Jesus ele tinha uma parada dentro dele que, se todos nós tivermos, acabou. Jesus ele não vivia a partir da aprovação e da opinião pública. Jesus ele vivia a partir daquilo que era uma realidade dentro dele. Então, ele tinha um caminho, ele tinha um desejo, que não era um desejo egocêntrico, não era um desejo que pensava no seu bem próprio, senão ele não teria ido para a cruz. Mas ele tinha, assim, um plano de futuro. Ele tinha. Eu tenho que ir para a cruz. E ele não ligava para aquilo que as pessoas diziam, porque ele tinha essa visão clara. Então, para você que está me assistindo, nós estamos vivendo em tempos de desgraça, de tribulação e de treta. Presta atenção nisso. Em tempos de treta, em tempos de desgraças, em tempos de confusões, existe um convite sendo feito pelo mundo. O mundo está convidando, nesse exato momento, a poucas pessoas se levantarem e levantarem as mãos, literalmente dizerem: eu quero mudar essa parada. Eu quero mudar essa realidade. Foi isso que Jesus fez. Jesus fez isso, levantou 12. Eles mudaram o mundo naquela época e hoje nós falamos dele em todos os lugares. Então, o que eu faço? Eu me encontro várias vezes olhando para os meus sonhos e dizendo: cara, vai ser difícil chegar ali, vai ser difícil chegar lá, vai ser difícil ter a concretização desses meus sonhos. Mas quando eu olho para Jesus e para a história, eu digo: não, é possível que os meus sonhos sejam realizados. Então a dica que eu dou para todo mundo é: olhe
olhe para a vida de Jesus. Olhe para o contexto de Jesus, porque foi um contexto desgraçado e creia, mano, que se ele viveu e experimentou tudo isso, você também pode viver. E é isso. Que resposta! Obrigada, João. Agora vai para o secretário. Não é uma pergunta tão difícil, secretário, desculpa, porque as perguntas do João, né, são muito emotivas. Mas também sobre o futuro. A gente queria entender um pouco mais do teu plano de futuro como secretário, trazendo uma mensagem. Como que você chegou até aqui, né? E que ensinamento você pode deixar para esses jovens também nessa sua trajetória de superação, com certeza você fez muito, né, ao longo desses 33 anos, a idade de Cristo, por sinal, para chegar até onde você está. Uau, é forte, hein? Foi, ó. Como que você pode compartilhar esse seu caminho de resiliência, de sucesso profissional? E que ensinamento você pode deixar? Porque eu tenho certeza que o seu caminho teve porta fechada, né? Teve situação que você falou, cara, isso não pode estar acontecendo comigo. Meu Deus, o que fazer agora? Teve entrega. A gente queria saber um pouco mais, assim, o que você pode falar para um jovem agora, para ele continua na trilha que vai dar certo. Assim, as palavras do João, nossa, é excelente, é exatamente, e eu não posso fugir, eu não posso ser hipócrita da minha raiz, mas eu inicio tudo isso de uma família do Nordeste, de pai e mãe. Na verdade, eu tenho meu pai e minha mãe nordestinos lá da Paraíba, onde meu pai a vida inteira foi mestre de obras e a minha mãe dona de casa. Então, eu aprendi e tive os ensinamentos dos meus pais, e eu tive que passar por cima de muitas barreiras, porque é algo que muitas vezes é imposto sobre nós. É o que eu quero falar para você, jovem. Não deixe que palavras ou imposições contrárias ao que é verdade possa dominar a sua vida. Então, muitas vezes você vai ter uma circunstância, você vai ouvir muita coisa para poder te paralisar, para poder te parar, para desmerecer muitas vezes o que você vem fazendo. Eu quero te falar que eu posso falar por uma experiência própria que é possível você vencer, sim. É possível você galgar etapas da sua vida com muito esforço, com muita dedicação. Eu costumo dizer que as coisas não caem do céu mesmo, não caem. É necessário o estudo, é necessário a dedicação, é necessário a entrega. Então, em tudo que você for fazer, se entregue 100%. E eu tenho certeza que você vai conquistar o melhor, né, para você. Então, eu falando como Kedson, né, eu posso falar que a minha vida foi uma vida bem complicada. Eu tive que ralar bastante. Ralo até hoje. Eu costumo dizer que a gente nunca deixa de ser estudante. Né? Me perguntam, você é o que? Eu sou estudante. Nunca deixa de ser estudante. Porque a vida inteira nós vamos galgando, procurando etapas maiores da nossa vida. Então, mas eu acredito que tudo isso que eu aprendi na minha vida, e eu estou aqui hoje para poder compartilhar com vocês. Compartilhar um pouco, muitas vezes, do que, como o João falou, do que Jesus transformou na minha vida, porque o reflexo inicial da minha vida foi Jesus, né? Foi o início, é o meio e não vai ter o fim, na verdade. Então, tudo que eu vivo é em cima disso, mas eu tive uma etapa de falar, presta atenção, eu vou conquistar objetivos para poder ajudar ainda mais pessoas, para poder ajudar ainda mais esse público que eu trabalho a vida inteira, que são os jovens. Então, eu comecei a buscar isso. Eu comecei a buscar como que eu poderia ajudar, como que eu poderia fazer ainda mais do que eu já faço. Eu falei, não é o suficiente. E é interessante que pessoas são levantadas para ir para diversas situações. A Eliane, por exemplo, ela tem a responsabilidade de cuidar da mente, muitas vezes, da pessoa, do núcleo familiar daquela pessoa. Na verdade, Eliane, é uma responsabilidade. Ela foi levantada desta forma. Foi dado esse dom para ela administrar, para poder nos ajudar. Da mesma forma, muitas outras pessoas têm dons, né, colocados sobre elas para poder ajudar outras pessoas. E eu busquei isso. E quando eu entrei na Secretaria de Juventude, eu falei, pronto,
um local onde eu vou poder fazer, eu vou poder somar, eu vou poder ajudar, eu vou poder construir ainda mais, colocar ainda mais em prática muitos dos projetos que eu acredito que está também no coração do nosso governador, está no coração de uma inclusão de secretarias, né, de uma junção de equipe. E assim, eu vi até algumas perguntas no chat, né, das pessoas falando alguma coisa, e assim, Nossa, eu ia te falar isso, exato. se eu tiver que sair de imediato. Eu ia falar, por favor, responde só uma, pelo menos. E aí eu dei uma lida aqui numa quantidade, vou tentar englobar tudo isso na minha resposta, mas o que eu tenho para falar para você inicialmente, já peço desculpas se eu tiver que sair, por favor. Nós vamos ter muitos outros momentos, a secretaria está aberta, essa pandemia ela vai acabar, não é verdade? Ela vai acabar e nós vamos estar ali, eu vou estar junto no centro, né, no centro de juventude, nós vamos estar fazendo muitos projetos juntos. Eu acredito que ainda nós vamos nos ver pessoalmente, né, muitas vezes. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam que é uma parte chave para mim acreditem sempre em vocês. Acreditem sempre em vocês. Não deixe que nada possa tirar a essência real que existe dentro de você. Porque existe uma essência real. Ela já foi criada em você. Só basta você encontrar essa essência e colocar em prática isso. Então acreditem nisso. Acreditem que existem pessoas também que estão aqui para te ajudar. Porque eu coloquei duas frases. Confie em Deus, em primeiro lugar, mas confiem também em pessoas. É importante nós confiarmos em pessoas. Porque existem pessoas, sim, honestas, íntegras, justas, pessoas com propósito, pessoas com projetos que querem sim fazer a diferença. Eu vi o João falando do sol nascente, eu costumo dizer que o sol nascente é quase minha casa, né? Sol nascente, pôr do sol, pelo projeto que eu faço na Ceilândia. Então, eu conheço muito bem aquela parte da Ceilândia, né, a qual eu sou apaixonado. Tenho muitos jovens que eu consigo trabalhar a liderança. Por que eu falo trabalhar a liderança? Porque eu acredito que quando você aprende a liderar, você muda, muitas vezes, os contextos de pensamento ou de palavras lançadas. Você passa a entender melhor quem é você. Então, eu ensino pessoas a serem líderes de si mesmo e a ajudar outras pessoas. Então, eu acredito muito nisso. E aí, fazendo um mexido de todas essas perguntas que me fizeram, nós temos grandes projetos para esse momento que está acontecendo na pandemia, para pós-pandemia. Nós estamos trabalhando, eu estou debruçado com minha equipe, literalmente, em projetos para poder startar muita coisa boa, né? Continuar em prática com coisas que são positivas, que já existem. Dos pontos positivos são os centros de juventude, trazer um investimento muito maior, estar muito mais perto de vocês para somar com os projetos. Eu tenho muitas ideias, então o pessoal do centro de juventude vai ter, nossa, o cara é meio doido, ele tem muita ideia, ele quer estar ali. Eu gosto muito disso, porque eu acredito que isso é sangue que pulsa das nossas veias. Então, tem muitos projetos, principalmente trabalhando isso no combate ao desemprego, porque a pandemia ela traz uma consequência. Não tem jeito, trouxe uma consequência. Eu sou empresário, né? Eu sou secretário. O empreendedorismo mudou a minha vida. Lembra quando eu falei que eu vim de uma família de um pedreiro e de uma dona de casa? Então, o empreendedorismo, como o João colocou, o network, todo esse trabalho positivo, ele transforma vidas. Ele muda vidas. Então, eu tenho o exemplo disso porque isso fez parte da transformação da minha vida, né? Então, eu quero, com os projetos que nós temos para startar, o governo do Distrito Federal, junto com a Secretaria de Juventude, a base é a gente trabalhar para combater o desemprego, combater o desemprego juvenil, o que está acontecendo, trabalhar um pouco da inclusão, de trazer cursos, aprendizado, material, para que você possa sair muitas vezes dessa história acima. Então, eu tenho por objetivo, pós-pandemia, ser um lugar onde nós vamos trabalhar bastante, onde nós vamos injetar bastante força e energia para que a gente possa ajudar não só os 59
participantes que está aqui dentro dessa chamada de Zoom, mas todos os jovens do Distrito Federal. Nós temos, e vocês são o start disso, porque existem muitos jovens hoje que não estão nessa sala, estão sentados no meio-fio, em frente a algum lugar, sem ter uma perspectiva de vida nenhuma. Ou muitas vezes sendo rotulado por muita coisa. Então, nós somos, muitas vezes, a resposta para ajudar também esse carinha que está lá sentado. Muitas vezes é o seu irmão, muitas vezes é uma pessoa que você conhece, o seu amigo. Então, nós temos a oportunidade também de ajudar pessoas. Então, nós vamos trabalhar muito em cima disso. São muitos os projetos, né? Nós queremos dar continuidade e trabalhar em cima do projeto Jovem Protagonista. Nós queremos desenvolver esse projeto junto com vocês, né? Tem um projeto que já vem do âmbito federal, da Secretaria Nacional de Juventude, que é o Espaço 4.0. Nós queremos trabalhar isso, que são espaços onde nós vamos colocar uma certa estrutura para que você possa aprender, ter um espaço também para somar aprendizado. É o que eu falo, estudar nunca é demais. Nós precisamos estudar, precisamos nos preparar, precisamos ter esse apoio, que é o que o governo do Distrito Federal está disposto, é apoiar a juventude para um crescimento. É o que eu falei, no presente estruturado, um futuro muito melhor. Então, se nós queremos um futuro melhor, precisamos trabalhar o presente dos jovens, né? Então, são muitos projetos que eu tenho, né, junto à secretaria para poder estar trabalhando. Tem um que eu acho muito legal, que eu vou trabalhar junto nas escolas, que é com a galera do ensino médio, todo mundo. Lembra quando eu falei que eu vim dessa família? Então, eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Eu nunca estudei em escola particular, a gente não tinha condições, meus pais não tinham condições, né, de bancar na época uma escola particular. Então, eu estudei em escola pública e com muito orgulho, e sou muito grato porque aprendi o que eu sou hoje dentro das escolas, né? Então, assim, nós temos um projeto que chama Ver e Ouvir, que é um projeto fantástico, que ele, assim, sabe, arde um pouco mais dentro do meu coração, que é trabalhar algumas pessoas dentro da escola do ensino médio, que às vezes aquela pessoa não está tendo uma eficiência ali nos resultados, nas notas. E às vezes é colocado assim, não é burro, na verdade, não sabe, ou não tem vontade. Não, e muitas vezes é apenas um problema de vista ou um problema de audição, que essa pessoa não tem condições de fazer um exame ou não tem condições de ter um óculos ou um aparelho auditivo, por exemplo, para dar continuidade. Então, nós vamos entrar nisso. Nós queremos colocar em ênfase esse projeto, que é o que eu falei que arde mais, né, dentro do meu coração. Nós estamos fechando uma parceria para atender 8.000 jovens do ensino médio, né, que com exame, e se for um constatado problema de vista, vamos trabalhar, vamos doar o óculos, vamos dar o aparelho auditivo, porque essas pessoas, sim, elas têm um problema que nós juntos podemos sanar. Então, respondendo esse apanhado de perguntas, eu acredito que a pandemia nos esticou. A pandemia é ruim, sim, mas ela, mesmo diante de tudo que ela é ruim, ela nos esticou, ela nos forjou, ela nos preparou muitas vezes, e nós vamos sair daqui mais fortes, mais preparados para trazer uma qualidade para todos os jovens do Distrito Federal muito melhor. É isso. Posso falar? Obrigada, secretário. Pode, Eli, claro. Olha só, secretário, que interessante, amei a sua palavra. Nós temos nos centros de juventude uma parceria com empresas que elas dão oportunidade de estágio para os jovens, né? E tudo parou, né? Não teve como não. Mas a gente já está em contato com essas empresas, inclusive fizemos uma roda de conversa com o CIE. Foi uma roda que foi mediada por mim e pela nossa psicóloga Andréia, e a gente fez essa roda de conversa e ela foi dando dicas e ela foi falando, gente, está tudo parado hoje, mas vai começar a voltar. O que a gente está fazendo, né? Porque qual é a nossa missão? Transformar vidas, né? E a gente está transformando vidas através do quê? Através do planejamento, exatamente, até me arrepiei quando eu ouvi o que o senhor falou. Pegar a base, formar uma base hoje para ter um futuro melhor. E hoje, a nossa base é o quê? O estudo, o conhecimento, né? Eu fico emocionada quando eu vejo o Adilson, ele coloca Shakespeare para os meninos, e eu sou apaixonada por Shakespeare, então eu sou muito suspeita. Mas conhecimento mesmo disso. Então, assim, nossa base de transformação deles como é que você está na escola? Se você não está na escola, bora voltar.
qual é o seu problema? A gente teve um problema de uma menina e eu descobri que todo o problema dela, tão grave, era falta de óculos. Ela nunca tinha ido ao oftalmo. E tem na Estrutural, tem na Ceilândia, eu acho que só não vi em Samambaia, alguns programas que a gente fala, olha, é até de uma igreja, que na Estrutural é numa igreja, na Ceilândia eu não lembro onde é. E eles falam assim, ó, vai ter. Eles não importam. Olha, eu estou com uma pessoa de Santa Maria, manda aqui, manda fazer o exame, é gratuito. Nesse intuito, a gente vai melhorando a vida dos nossos jovens e tentando isso. Então, assim, é exatamente a nossa missão e a gente tem feito isso. E agora, com essa volta, que agora as coisas já estão se regular aos poucos, né? As coisas estão voltando. A gente já vê a possibilidade de essas empresas começarem a nos contactar de novo, porque eu já entrei em contato com eles e a gente já fez contato com o CIE e estamos nessa esperança. Então, assim, muito boa suas ideias, suas parcerias, que são, assim, é o nosso dia a dia. Estou muito feliz. Bom, muito que bom. legal. Eu fico feliz de ouvir isso, Eliane. Só vou pedir, até interrompendo, pessoal, a gente está saindo dessa pandemia, sim, graças a Deus, mas vamos continuar tendo todos os nossos cuidados, né? Vamos continuar com muita cautela, porque para a gente não ter nenhum tipo de problema, eu acho importante isso. Acho importante eu falar isso como secretário de Juventude, né? Para que vocês possam entender a responsabilidade também. Então, eu aqui estou pedindo, por favor, vamos continuar, né, na prevenção também, com todo cuidado, porque na hora certa vai dar tudo certo. Nós vamos fazer um grande trabalho. Vamos sim. Obrigada demais, secretário. Você já precisa ir, né? Já chegou na sua hora? Ou podemos... Pode continuar, eu estou só esperando uma ligação, e assim, se eu sair, eu abro aqui, te interrompo rapidamente, dou um tchau para a galera e saio, tá bom? Perfeito, obrigada. João, eu tenho uma pergunta para você que apareceu aqui no chat, uma pergunta muito interessante. O que você acha que está sendo a causa do afastamento dos jovens da igreja e como que você acha que esses jovens podem retomar a religião? Eu vou um pouco além, mas o que você acha que as pessoas estão desgostosas dos sonhos, dos futuros, dos seus planejamentos pessoais mesmo? E por que a gente percebe que a gente vive essa desesperança mesmo? O que falta para a juventude? Pergunta é muito boa. E eu vou tentar ser bem sucinto na minha resposta em relação à igreja, até porque eu tenho 4 anos que eu viajo o Brasil entrando em todo tipo de igreja, inclusive católica, igreja evangélica católica. Já preguei em uma reunião espírita, já preguei em uma reunião do budismo lá em São Paulo. Então, eu já tive contato muito com religião, com várias religiões e muito, principalmente com a igreja evangélica. Nasci lá cristão, enfim. Eu acho que muitas pessoas, e principalmente jovens, estão saindo de igrejas, parando de colar em algumas igrejas, porque essas igrejas estão falando de tudo, menos Jesus. Elas falam de tudo. Elas falam de política, elas usam púlpito para apontar os seus candidatos e pupilos na política. Eles usam os púlpitos para falarem de outros pastores ou padres, usam púlpito para atacarem outras religiões, usam os púlpitos para falarem de si, mas não falam daquele que é o alicerce da igreja, que é Jesus. Então, ontem mesmo eu estava numa rodinha e todos os dias, eu já até acho que 3 semanas que eu estou fazendo todos os dias mesmo. Ontem eu estava numa rodinha com 5 usuários de drogas lá em Águas Claras. São usuários de drogas mesmo. Eles usam há muito tempo, um deles usa há 10 anos. É uma galera mais velha, um deles, inclusive, faz história lá na UNB.
E aí eles começaram a me questionar no meio da conversa e eles chegaram a uma conclusão que eu quis levá-los, de que quando Gandhi ele diz que amava o cristianismo, mas odiava os cristãos, porque os cristãos não viviam de acordo com aquilo que eles pregavam, essa ideia dele passou de geração para geração e existe até hoje. E está se levantando muito nos dias de hoje. Então, a galera está perdendo a paciência com base naquilo que nós... E quando eu digo nós, eu estou falando, eu me coloco nisso, porque eu estou inserido no meio cristão aí, evangélico. Vou usar um termo que é falado muito no norte. Quando eu vou lá no norte, falo muito. É muita pataquada, muita lambança. Então, onde há Jesus, não tem como o cara falar, não tem como ele se estressar, não tem como ele falar, não quero estar nesse ambiente. Se colocar Jesus na parada, o Jesus mesmo da Bíblia, não da religião, todo mundo vai querer. E aqui, já pegando o gancho para falar de sonhos e de esperança, nós só falamos de esperança, de amor ao próximo, de compaixão, de pensar no próximo e de lutar pela transformação de vidas por causa de Jesus. Porque se você pegar os anos 2000 atrás, se você pegar os anos 4 e 3000, nem o filósofo, nem o pensador falou sobre. Principalmente lá na Grécia, Platão, Aristóteles, Sócrates, eles não foram os responsáveis por falar, vamos pensar no próximo. Não, eles pensavam em relação ao sentido da vida. Eles contribuíram muito para você chegar ao sentido da sua vida. Era o pensamento grego. Agora, o pensamento de, ei, ame o próximo, ei, tenha compaixão pelo próximo, foi Jesus. Jesus foi o homem que inaugurou isso. Não foi Maomé, veio depois, não foi Siddhartha, Buda, não foi Kardec, milhares de anos depois. Foi Jesus. Jesus, ele foi o homem que falou, pense no próximo. Cuidado com aquilo que você vai fazer. Pense no próximo. Cuidado, inclusive, com seus sonhos. Questione se o seu sonho vai destruir alguém. Então, Jesus, se nós falarmos, se nós olharmos para Jesus, como de fato ele acabou. Então, eu tenho 22 anos, eu reprovei 3 vezes no ensino médio, eu perdi uma irmã para o suicídio. Aqui eu estou falando um pouco da minha história para você, jovem, talvez se ligar um pouco com a minha história. Eu tive contato com delegacia, com a 4ª delegacia da Polícia Civil várias vezes, porque eu fazia parte de uma gangue, a Esquadrão Terrorista. Até hoje eu tenho aqui tatuado, que era ET, e eu vivia nessas BRs pichando. Eu tinha muito isso de pichação, e a pichação me levou às drogas, que me levou ao tráfico, que me levou a fazer muitas coisas erradas. Eu não acreditava em Deus, era ateu, eu não acreditava nada em Deus, mesmo nascendo em lar cristão. E eu reprovei 3 vezes no ensino médio, não tinha previsão nenhuma de futuro, até que um dia eu encontrei a minha causa, e aqui que eu queria chegar. Eu encontrei a minha causa pelo qual viver e pelo qual morrer. Se você, jovem, que está me assistindo, você encontrar uma causa pelo qual viver e morrer, ninguém vai te frear. Ouça isso que eu estou te falando. Se você encontrar uma causa pelo qual levantar, ouça isso. Eu estou falando do fundo do meu coração. Se você encontrar uma causa pelo qual levantar e também morrer, nada te freia. Nada vai te frear. Você precisa encontrar uma causa pelo qual viver e pelo qual morrer. Então, a causa do médico, da maioria dos médicos, é lutar pela vida. Ninguém é ele. Ele vai lá para o Agarrã, mesmo tendo Covid espalhado lá no Agarrã, inclusive no ar. Mesmo ele sabendo que ele pode ir, ele pode ser contaminado e ele pode
por consequência disso, dias depois morrer. Mas essa causa dele, que é lutar pela vida, lutar pelo próximo, faz com que ele esteja levantando todo dia de manhã para ir no agarrão. Então, eu sou amigo próximo do chefe, e eu queria falar dele aqui, chefe de UTI, do agarrão. É meu amigo próximo, ele é novo, foi colocado para cuidar da UTI e do CTI do agarrão. E ele me manda histórias todos os dias. Ele trabalha 5 dias em 7. A grade horária dele, lá, ele é pago para trabalhar 4. Na pandemia, ele está trabalhando 5. E ele trabalha por amor. E ele me disse, João, o que me move a me levantar e ir para o agarrão, lutar pelas vidas, para estar lá na UTI, no CTI, é a causa que eu tenho de lutar pela vida do próximo. Então, o Dr. Wilton, ele é um cara que está lutando por várias vidas, é um cara que não vem de um contexto favorável, família treta, muito mais do que de muitos que eu já ouvi, e ele se formou em medicina, inclusive ele teve acesso ao programa do governo, 3 governos atrás, se eu não me engano, 2, não, 3, nem lembro que era o governador. Ele teve acesso ao programa, abraçou, foi para o UNB, terminou medicina e hoje, com 29 anos de idade, se não me engano, ele é o chefe e ele coordena a UTI, o CTI do agarrão e ele está lutando por diversas vidas. Então, eu te digo, você que é jovem e adolescente, encontre uma causa pelo qual viver e morrer que nada vai te frear. Jesus, ele encontrou uma causa pelo qual morrer e nem mesmo a morte cruz foi capaz de freá-lo. Ele foi até o fim, passou por cima de tudo, entendeu que os ventos contrários não eram motivo para freá-lo, mas sim de impulsioná-lo, e ele chegou onde ele tinha que chegar. E para fechar aqui, você jovem, o Kelson sabe, eu nem vi. Você jovem, você nunca vai se esquecer desse exemplo que eu vou te falar aqui. Vou te dar aqui uma ilustração que você nunca mais vai se esquecer. Para um avião decolar, ele precisa ter contato, ele precisa ter embate com os ventos contrários. Se não tiver vento contrário em uma pista de voo, o avião não decola. Então, o avião, ele sai voado, ele se encontra com os ventos contrários e esse choque da velocidade que ele propõe com as turbinas, com os ventos contrários, em direção contrária a ele, faz com que o avião decole e saia voado. Literalmente saia voado. E um surfista, eu aprendi isso com um amigo meu que é surfista, ele me disse, João, uma onda tem o poder de te dar um caldo, inclusive, dependendo dela, te quebrar todinho, mas uma onda, para quem compete, tem o poder de te levar longe ao ponto de você, minutos depois de ter contato com essa onda, receber um troféu dizendo que você venceu essa competição. Então, você jovem tem 2 escolhas. Utilizar os ventos e as ondas e dizer, ventos e ondas, vocês têm autoridade para me vencer, ou vocês podem dizer, ventos e ondas, vocês têm uma certa capacidade de me vencer, mas eu não vou permitir que você me vença, não vou permitir que você ganhe essa batalha, essa luta contra mim. E não somente isso, me dê licença, ventos contrários, me dê licença, Covid-19, me dê licença, ondas, me dê licença, família, que foi desfavorável, me dê licença, dor. Eu vou te utilizar como trampolim para chegar a um lugar, que é o lugar onde eu quero chegar, que é o lugar dos meus sonhos. Então, eu perdi uma irmã de 29 anos para o suicídio, reprovei 3 vezes no ensino médio, tive que ter acesso ao EJA. Eu terminei com o supletivo. Não sei, não, EJA não. É o do supletivo. Tive que ter acesso ao supletivo lá em Taguatinga para terminar o ensino médio. Odiava estudar.
peguei tudo isso. O meu contato com a delegacia, lá a 4ª DP, a Asa Norte, os menores infratores, peguei tudo isso e usei como trampolim para chegar onde estou. Então, tenha uma causa. Você pode ter uma causa. Uma dica que eu te dou é, João, não encontrei uma causa. Dica que eu te dou: lute pelo próximo. Eu te garanto que se você pensar mais no próximo, mais naqueles que estão ao seu redor, não é esquecer de você, mas pensar mais neles do que em você, você vai longe. Eu te garanto. Porque você, em contato com o problema dos outros, o seu pode ser gigantesco. Mas você vai falar, pô, o do cara aqui é maior. Quando eu fui lá no Centro de Internação do Recanto das Emas, eu conversei com 3 jovens e aí estava meio complicado conversar com eles 3. Eu lembro dos 3, o nome dos 3, mas não vou estar aqui. E aí eu falei bem assim, ou já parou para pensar que o problema dele pode ser maior do que o seu e o seu pode ser maior do que o dele, se você parar de focar no seu e pensar no dele, e pensando no dele, ajudar ele a vencer esse problema? Aí eles travaram um pouquinho, fiz a pergunta mais umas 2 vezes e aí eles chegaram à conclusão. Caramba, faz sentido. Porque tudo que você foca cresce. Para de focar nos seus problemas, foque no problema dos outros. Você vai ver que os seus não são tão grandes assim. É isso. Fantástico, que palavra de poder, menino! Eita, que eu vou levantar e fazer as coisas da vida agora. Mas eu tenho só mais uma coisa que você até mencionou, a questão da família. Tem uma pergunta aqui do Paulo, que ele fala o seguinte: mas como não ligar para que os outros falam, sendo que os primeiros que falam são os nossos familiares, e quando um jovem em si tem problemas graves e a família não ajuda? Como continuar? E ele pergunta, como continuar se eu tenho dificuldade, se a pessoa tem dificuldade de confiança e não consigo me entregar? Tá, a primeira pergunta em relação à família, né? Isso. Eu não peguei direitinho. Vamos lá, vai lá. Como não ligar para o que os outros falam? Que você falou na sua primeira fala de que os outros falam, seguir adiante. Aí ele pergunta, sendo que os primeiros que falam são os nossos familiares. E se a pessoa tem problemas graves e não se sente, né, apoiado por esses familiares, não tem confiança, como ela consegue se entregar? Como ela consegue vencer? No livro que eu mais amo de paixão, inclusive o meu celular está apoiado aqui em 3 livros que o mesmo livro em 3 como é que eu digo? É o mesmo livro em 3. Nesse livro chamado A Bíblia, Jesus ele pensou nisso e a Bíblia diz que ele disse bem assim. Eu acredito que pode ser uma saída. Jesus ele disse bem assim: minha família não é somente aqueles que têm o meu sangue. Minha família não é somente Maria. Minha família não é somente José. Minha família não é somente aqueles que carregam o meu sangue, o meu DNA. Mas a minha família são aqueles que estão caminhando para o mesmo lugar que eu estou caminhando. Ele não disse isso nessas palavras, mas para tornar mais fácil para todos entenderem, foi o que ele disse. Nas palavras, se eu citar, alguns aqui não vão pegar. Que ele disse: minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Em outras palavras, ele disse: a minha família são aqueles que estão caminhando para o mesmo lugar que eu. Então, para você que está aí, você diz assim: pô, João, é complicado, porque eu tenho um sonho, aí eu chego para falar para os meus pais, eu chego para falar para os meus irmãos, e o que eu escuto é zombação. Eu espero deles, e eu acredito que quem perguntou vive ou já viveu essa realidade, pela pergunta ainda vive. Eu espero apoio, eu espero um abraço, e o que eu recebo é o contrário. O que eu recebo é zombação, o que eu recebo são ventos contrários. São ventos contrários dentro da minha família. Dentro de casa não há apoio, dentro de casa
eu enfrento dificuldades, eu não tenho apoio nenhum. A dica que eu te dou é você, eu tenho certeza que você tem. Você está aqui nessa live, no Zoom, e você, no mínimo, tem 1 ou 2 amigos aqui que te amam e que estão caminhando para o mesmo lugar que você e talvez tenha uma realidade parecida com a sua. A dica que eu te dou é você olhar para eles como sua família. Olhe para eles como sua família. Os 12 discípulos de Jesus, a família deles era treta. Na Bíblia não fala sobre, só nos livros de história, eu amo estudar história. E quando você estuda a história de Hebreus, você identifica que a família dos 12 era treta. Ninguém apoiava os caras. Ninguém. Aí Jesus falou bem assim, eu vou adotar vocês. Vou adotar, a gente vai andar junto, a gente vai comer junto, vamos ceiar junto, vamos viver junto. E aí deu no que deu. Eu não preciso nem falar no resultado. Então, você, presta atenção. Não tem como você fazer isso daqui, ó. Chegar em casa e fazer isso daqui para os seus pais. Como quem não escuta. Como quem não... Não tem como. Não tem como você ficar surdo. Mas não deixe essas palavras que são proferidas pelos seus pais e mães surtirem, irmãos, irmãs e, sei lá, tio, vó, surtirem mais efeitos sobre o seu coração do que as próprias palavras do seu Criador, que é Deus. Deus é o seu Steve Jobs. Ele é o seu Criador, como é do iPhone. Ele sabe mexer dentro de você. Escute mais ele do que aqueles que convivem com você dentro de casa por algum tempo. E aqui eu abro um parênteses e eu fecho. O seu pai e a sua mãe, e eu digo com muito cuidado, e eu digo com responsabilidade porque eu tenho contato com famílias assim. Inclusive, anteontem estava com famílias lá no São Nascente, realidade complicada. Não deixe aquilo que acontece dentro da sua casa gerar dentro de você apatia, ódio e raiva dos seus pais e da sua família. Porque o ódio não vai matar, pode até matar pessoas, matou e mata, na verdade, todos os dias. Mas o ódio, ele tem um poder muito mais forte de te destruir do que destruir aquele que você tem ódio. Porque muitas pessoas morrem diariamente assassinadas porque são odiadas. Só que esses que mataram essas pessoas com ódio no coração, porque ninguém mata por amor, mata é por ódio, elas se mataram por dentro. Elas se mataram pelo menos em um momento, no momento que eles mataram. E aqui eu não estou falando de assassinato apenas. Quando você odeia alguém, você já matou esse alguém dentro de você. Então, não odeie ninguém. Ame. 3 dias atrás, eu tive contato com eu vou dizer, ex-estuprador. Ele pagou a pena dele. Ele tem 61 anos de idade. E ele falou bem assim para mim, ele é bem rancoroso, ele disse para mim, eu duvido você me amar, lá no São Nascente. Eu duvido você me amar. Eu falando de Jesus para ele, ele falou, você está falando da boca para fora. E ele, bem rancoroso, ele ficou 22 anos na prisão. Eu duvido. Ele estava complicado. E ele falou bem assim para mim, o que é amor para você? E ele é inteligente. O que é amor para você? O que você sente por mim? Eu já estuprei. Aí eu falei bem assim para ele, amor não é um sentimento. Amor é uma decisão. Amor é uma decisão. E ele falou, como assim? Eu falei bem assim, eu decido não te tratar a partir daquilo que você merece. Isso é amor. Não é eu olhar para a sua história e ter um sentimento legal. Um sentimento ilógico. Não, é eu olhar para você e dizer, eu não vou te tratar como você merece. Trouxeram um dia uma prostituta para Jesus e falaram, vamos apedrejar. Aí Jesus falou, beleza, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Pedra por pedra foram caindo de mãos em mãos. Só sobrou uma mulher com Jesus.
Então, Jesus ali, ele mostrou o que é o amor. O que é o amor? Não é eu sentir algo. Amor, isso é compaixão. É paixão, é empatia. Amor é eu pegar alguém e falar, eu não vou te tratar como você merece. E é assim que Deus nos trata. Ele não nos trata como nós merecemos. Isso é uma boa notícia para você, jovem, que está me ouvindo. Talvez você está aí, você já fez um bando de burrada como eu fiz. Eu já assaltei algumas pessoas. Se forem tratar como eu mereço, podem tirar tudo que eu tenho. Mas no reino de Deus, não existe meritocracia. Deus, ele nos trata segundo a graça, é segundo dádiva. Deus te trata como você não merece, porque ele tratou o Filho unigênito dele, Jesus, como ele não merecia. Jesus Cristo. Ele foi para a cruz para que nós pudéssemos ter toda a oportunidade que nós temos hoje. Então, para fechar aqui, jovem, você que está aí, você diz, meu pai, minha mãe, meus irmãos, não acreditam em mim. Olha ao seu redor, a Eliane, a Raquel, o Kedson, o Normando, o Wilson, eles fazem parte também da sua família, porque eles estão caminhando para o mesmo lugar que você. Isso não dá espaço para você odiar a sua família. Ame-os, come e como amá-los, olhando para Jesus, tá bom? Então, guarde isso no seu coração. Eu estou aqui em Brasília, eu moro no mesmo lugar que você. Eu estou contigo nessa, mesmo eu não te conhecendo, eu estou contigo. Pode acontecer de eu te esbarrar um dia nessas ruas de Brasília, inclusive talvez na praça. Eu acredito em você. E muito mais do que eu. Deus, Jesus. Não da religião. Esquece da religião. Esquece. O Jesus da Bíblia. O Deus Criador, que não cabe na mente humana. Ele acredita em você porque ele te criou. Ok? É isso. João, que lindo! Palmas pro João. Deixa eu te perguntar, você quer que eu passe o vídeo? Mais pra frente? Pode passar. Pode passar? Beleza. Alguns gente. aqui vão gostar porque conhecem ele. Eita, nós, vamos ver. Ai, onde foi parar o vídeo? Só um segundo, gente. Problemas técnicos nessa hora. Vamos vencer os problemas técnicos. Achei. Pronto, gente. Fala, rapaziada, aqui é o Tiagão. Talvez alguns já me conheçam, pelo menos conhecem de nome, conhecem de história. Estou aqui para dizer que você está em um período não muito agradável, mas mesmo dentro desse período não muito agradável, eu tenho certeza que cada um aí tem um sonho. E sabe o que fez você ficar longe do seu sonho? Foi a soberba, a arrogância. O que é isso, Tiago? Soberba e arrogância. A soberba, a arrogância é achar que sabe de tudo, que não precisa ouvir ninguém, que não precisa de conselho e nem acompanhamento. Então, por não ouvir ninguém, por desobedecer, por não praticar a responsabilidade, vocês se afastaram dos seus sonhos, porque com certeza não é o sonho de vocês estarem aí dentro. Mas o que eu posso dizer é que, saindo daí, você pode resgatar tudo aquilo que você deixou para trás quando você entrou no mundo da malandragem. O respeito, a obediência, a lealdade, a responsabilidade. E aí sim, você vai se aproximar cada vez mais do seu sonho. Deixo aqui o meu abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fiz esse vídeo aqui em nome do Centro da Juventude e que vocês nunca esqueçam de uma frase que eu sempre uso. Deus é mais. Que legal, gente! Aí, ó, galera, fofinha. esse daí é o Tiagão. É o Tiagão, alguns aqui talvez... Quem ama rap deve já ter escutado uma música dele. A história dele é linda. Ele era do PCC lá de São Paulo. E aí, a história dele é cabulosa. Ele teve contato com o divino, com Deus. E a vida dele foi transformada. Hoje ele mora em Maringá, um amigo meu próximo. E ele me ajudou muito, inclusive, quando eu estava nesse mundo da malandragem que ele citou. E hoje ele entra... Hoje ele é o cara que mais tem acesso ao... Eu não vou lembrar do nome, mas é o presídio dos maiores.
de São Paulo, de Londrina e de Maringá. Ele vai praticamente todos os dias, tem várias músicas dele que são gravadas lá. Você que nunca ouviu, acesse aí depois. É uma... Aí, ó, a Ingrid conhece também. É um cara que inspira muito. E ele não vive esse Jesus da religião chato pra caramba. Ele vive o Jesus da Bíblia, que é sem palavras. Então é isso, eu pedi um vídeo para ele e ele fez. Esse vídeo foi gravado hoje, às 1h30 da tarde. Eu falei, grava um vídeo aí para a galera é muito amada e eu tenho certeza que eles vão gostar. Então é isso. Muito legal, João. Nossa, que demais. Tem tempo para uma última? Essa é um pouco espinhosa, hein? O Paulo acaba de perguntar: como é possível compatibilizar o preconceito, ame o próximo, o preceito, desculpa, gente. Como é possível compatibilizar o preceito, ame ao próximo como a ti mesmo, se a nossa sociedade é tão competitiva e onde cada um procura sempre se superar frente aos demais? Nossa! Quem fez essa pergunta aí tá de parabéns. Nossa. Sensacional. Sua pergunta foi excelente. A minha resposta é, e você já chegou a essa conclusão, nossa geração ela é muito egocêntrica, muito egocêntrica. Ela pensa muito em si. Então, eu costumo dizer que, para mim, o amor ele tem um símbolo. Eu amo símbolos, eu amo simbologia. Eu amo pensar em palavras e ligar imagens. E quando eu penso em amor, não tem como eu não pensar em Jesus. Porque se Jesus ele fosse egocêntrico, ele não teria ido para a cruz. Ele só foi para a cruz porque ele amava o próximo. Então, nós precisamos entender que a nossa geração é muito egocêntrica e tomar cuidado para não ser afetado por isso. É não deixar o exterior afetar aquilo que nós carregamos dentro de nós, que são as nossas convicções corretas. O exterior deve afetar o nosso interior em relação àquilo que nós carregamos dentro de nós, que é negativo, que inclusive é o egocentrismo. Mas não deve afetar aquilo que carregamos dentro de nós, que é positivo. Então, quanto mais você viver tendo contato com a dor do próximo, mesmo estando em um lugar ruim, porque muitas pessoas pensam assim, caramba, João, mas como é que eu vou pensar na dor do próximo, sendo que eu estou aqui lutando por algo que é muito difícil? Eu conheci uma menina, e eu tenho várias histórias, mas essa daqui é sensacional, de 15 anos. Câncer, estado terminal, não conseguiam explicar, conheci ela lá na Espanha, em uma viagem missionária que eu fiz. Ela é marroquina e ela teve câncer no pâncreas, espalhou para o corpo, estado terminal. Prepara para o choque, viu, galera? Que aqui é choque em todo mundo, inclusive em mim. Ela tinha 2 horas por dia para fazer alguma atividade física, para fazer alguma coisa. Porque o câncer afetou tanto ela que ela não tinha... E eu tive contato com ela. Isso daqui é a história que eu vi. 2 horas por dia para fazer alguma coisa. Ela tinha 2 horas para fazer alguma coisa. Sabe o que ela fazia com as 2 horas que ela tinha? E ela é cristã, né? Ela crê em Jesus, pá. Ela ia para centros de refugiados, ajudar refugiados, porque lá eles sofrem um preconceito horrível, lá na Europa, inclusive, principalmente os muçulmanos. Ela ia lá ajudá-los por 1 hora, e a outra 1 hora que ela tinha, ela ia para hospital conversar com pacientes de câncer. 15 anos de idade, sabe o que ela dizia? Eu vou vencer isso e você também vai. Eu vou vencer isso e você também vai. Eu vou vencer isso e você também vai. E ela ficava repetindo isso, claro, colocando palavras em meio a isso, e esse é o resumo dela. O nome dela é Gabriela na nossa língua, mas é um nome marroquino. Mas na nossa tradução é Gabriela. Hoje ela tem 17 anos, na verdade.
ela foi curada desse câncer, ela estava em estado terminal, ela foi curada, ela fez um tratamento na Rússia, levaram ela para a Rússia, ela fez um tratamento lá, ela levantou, a Espanha levantou milhões, milhões, milhões para ela foi para lá, os espanhóis, na verdade, ela fez o tratamento, ela foi curada, ela mora no sul da Espanha, numa cidade chamada Cartagena. Então, não deixe esse egocentrismo do mundo afetar você. Porque isso daqui grave isso daqui que eu vou te falar. Nossa, isso daqui é muito forte, gente. Eu digo por experiência própria. Sabe quem são as pessoas mais tristes? Sabe quem são as pessoas que mais estão em salas de psicólogos hoje? Eu tomava 4 remédios controlados. Citalopram, Socian, Depakote, Rivotril. Crise de ansiedade, pânico, depressão. 4 anos tomando, por conta das drogas sintéticas que eu tomava. As que têm um sorriso no rosto. Também, Normando. Também, isso. Mas uma característica delas, da maioria, são as pessoas que buscam ser felizes. Quanto mais, grave isso, quanto mais você buscar ser feliz, a partir, presta atenção, a partir daquilo que o mundo prega, porque o que é a felicidade que o mundo prega? Ter. Consumismo, materialismo. Você não vai ser. Mas, se você redefinir felicidade, se você entender que felicidade não é ter, mas ser, se você entender que felicidade, na verdade, é fazer os outros felizes e não propriamente você feliz, aí você vai ser feliz. Eu conheço milhares de pessoas, conheci milhares de pessoas de todas as culturas. Viajei os 5 continentes, tive contato com todo, de indiano até palestino, judeu, brasileiro, boliviano e tudo. Com europeu. A galera mais triste que toma remédio controlado hoje está lá na Europa. Comprovado. Europa. A galera lá, eu fui na França e eu fiquei assustado. O nível de depressão. Isso dentro da igreja, fora da igreja, dentro de mesquita, tudo. E a galera que busca ser feliz passando por cima dos outros. Passando por cima dos outros. Por isso que o ambiente do cursinho, eu vivo em cursinho para falar de Jesus e trocar ideia com a galera. É um ambiente totalmente pesado. Porque o cara tá ali e ele diz, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aí isso é nos 3 primeiros meses. Aí depois ele cai na real de que a pessoa que está do lado dele é o concorrente dele na prova que ele vai fazer no Enem. Aí ele vira as costas e ele passa a excluir o cara. E eu já ouvi muito isso de adolescente. Caramba, João, a pessoa dizia que me amava, virou as costas para mim. Aí eu falei, diversas vezes, lá no Senaté, inclusive, no final de reuniões, é o que mais tinha. Eu falava, você quer a real ou quer que eu minta? E aí eles falavam, manda a real. Eu falei, é porque está chegando a hora da prova. A prova está chegando. A prova do Enem está chegando e ele não quer que você passe, ele quer que ele passe. Então, ele virou as costas para você, essa é a real. Então, Jesus, ele disse que nos últimos dias o amor de muitos iria se esfriar. De muitos, não de todos. Você não faz parte dos todos. Você pode fazer parte dos poucos, que vão amar, que vão ter compaixão e vão mais focar no próximo do que em si. E focando mais no próximo do que em si, vai fazer com que os seus problemas, eles diminuam. Não, você não vai excluir eles, mas eles vão diminuir um pouco. Eu venci. Está ali até hoje os remédios. Eu tomava 4 remédios controlados. Era difícil. Não é fácil perder uma irmã para o suicídio, ainda mais ela sendo muito próxima de você. Ela era minha irmã mais próxima. Eu tenho 3. Ela era mais próxima. Minha mente bagunçou todo. Com droga, então. Mas quanto mais eu ia às ruas, sentava com morador de rua, e meu início foi sentado com morador de rua e com a galera lá do Santa Luzia da Estrutural. Vivia lá todos os dias. Teve uma hora que eu falei, mano, os meus problemas existem, mas eles não são o centro do mundo. Essas pessoas aqui estão sofrendo, elas não têm nem o que comer.
E aí os meus problemas foram diminuindo. A ajuda com o psicólogo também. E somou tudo. Acabou. Eu já estou controlado, né? Não é, tudo isso foi controlado dentro de mim. A depressão excluída, mas a crise de ansiedade controlada. Então a dica que eu te dou é essa: não deixe o egocentrismo penetrar o seu coração. E hoje em dia tem penetrado por um espaço pequenininho, ninguém percebe. Esse negócio tá vindo disfarçado, o egocentrismo. Tá vindo disfarçado. Você que gosta de música, presta atenção. Você nunca vai se esquecer disso. Presta atenção nisso. Galera que ama música. Pega as músicas de antigamente. Antigamente falavam do quê? Falavam do amor ao próximo. A gente podia julgar esse amor ao próximo dizendo que não era, mas era, de certa forma era o amor. Porque qual era a música que mais bombava? O sertanejo. Na verdade, o sertanejo foi a música que mais cresceu nos anos passados. As músicas de hoje falam de uma aceitação, de uma autoaceitação, de um amor próprio. Na essência, não é errado. Você tem que se amar. Você tem que se amar. Não faz sentido você não se amar. Não tem como você amar o próximo sem se amar. Mas está penetrando no coração das pessoas, elas não estão percebendo que esse amor a si está fazendo com que elas matem muitas pessoas. Então, cuidado. Cuidado com esse amor que o mundo está pregando. De amor próprio. Esse negócio de amor próprio aí, na essência é correto, fantástico. Na prática, treta, foge, é bagunça. Se eu me amasse no sentido do que o mundo está pregando aí, hoje à noite, na verdade agora, daqui a minutos, eu não estaria indo para o sol nascente, eu não vou para lá. Lá tem muito coronavírus. Eu não vou lá me sentar com 2 famílias, cada uma com 6 pessoas. Mas eu vejo que isso não tem nada a ver. Eu preciso. Jesus me chamou para isso. Então eu vou. Entendi? Então é por aí. Muito legal, João. Gostei, viu? Essa aí, no final, anotei várias. Isso eu não estou ouvindo nada. Calma aí. Ai, tá com gente. Agora foi. Calma aí, amigo. Beleza, acho que terminamos. A gente tem um último encaminhamento aqui, que a gente faz um sorteio, né? De quem participou e tal, do presente. Quem ainda não escreveu um nomezinho e o telefone aqui no chat para participar, por favor, escreva agora. E aí eu vou te fazer a última pergunta que o Eduardo acabou de perguntar. E aí você pode aproveitar para Salzano. E aí você pode aproveitar também para juntar com a minha última pergunta. Ele quer saber como que você descobriu um Jesus que não é religioso. E eu quero saber um recado que você pode deixar para os jovens sobre o plano de futuro deles, assim, bem, bem prático, se for possível, para que eles já coloquem em prática a partir de hoje. Opa, fechou teu mic. Aí, agora foi. Raquel, eu vou tentar responder a última primeiro, porque veio algo aqui na minha mente, e se eu esquecer, aí já era, eu não vou conseguir responder, tá? Manda. O prático é o seguinte. Ih, já esqueci. Lembrei. Descubra a sua vocação. Eu acho que isso é muito prático. Eu acho que é o melhor que eu tenho dentro de mim aqui para te servir você, jovem. Descubra a sua vocação, aquilo que você tem facilidade de fazer. Eu tenho uma vocação, todos aqui têm vocações. O que é vocação? Aquilo que você nasce inclinado a fazer. Então, existem pessoas que têm vocação de ouvir. Existem pessoas que têm vocação de falar. Existem pessoas que têm vocação de observar. Observar é uma vocação. São pessoas que são mais caladas. Aí a gente acha que elas têm problema. Inclusive, eu já fiz bullying na escola com pessoas que eram caladas. Olha lá o caladão. E aí, olha isso, como é sério. E aí eu comecei, sem querer e sem pensar, a destruir uma vocação dela, que era, de fato, ficar calada e observar.
Porque quando você se cala, você aumenta o seu poder de observação. Então, se você é jovem, descobrir a sua vocação, descobrir aquilo que você tem maior inclinação, facilidade a fazer, você vai chegar a aquilo que Deus criou você para fazer. Então, descubra a sua vocação, invista na sua vocação. Ler é uma vocação, ouvir é vocação, observar é vocação, administrar é vocação, e invista nisso. Uma outra dica prática que eu te dou é, hoje, eu odiava estudar, odiava. Tanto que eu reprovei 3 vezes, odiava. Eu sei que tem gente que odeia estudar, eu sei. A dica que eu te dou é, encontre aquilo que você ama estudar. Eu encontrei o meu, história. Hoje, eu ia fazer história, há 3 anos atrás, cheguei a fazer algumas etapas para fazer o vestibular lá na UNB, para tentar história, mas aí não aconteceu, é algo meu com Deus, e eu comecei a estudar por fora. Então, eu comecei a estudar no YouTube, comecei a estudar em livros, comecei a comprar... Hoje eu tenho um bando de livro aqui, eu saio lendo tudo, porque é uma história. Agora, se tu me der algo para ler sobre, sei lá, psicologia, eu não vou ler, não vou conseguir ler, porque eu não tenho vocação para isso. Eu não tenho. Aí já é com a minha irmã, porque ela ama. Então, descubra a vocação e invista nisso. Livros, leia livros, gente. Leia livros. É fantástico. É porque você... Tem muita gente aqui, eu vou falar isso daqui, ó. Tem muita gente que acha que não gosta de estudar porque no ensino fundamental 2 e no médio, botaram um bando de coisas para tu estudar que tu não curte. Que tu não vai nem usar para nada mesmo. Mas se você descobrir a sua vocação, se você falar, pô, mano, eu amo a saúde, a área da saúde mexe comigo, já comece a estudar hoje. Você não precisa acabar o ensino médio. Leia livros, vai no YouTube, escreve e vai. Fechou? Como descobrir o Jesus que não é da religião? Foi essa a pergunta, né? Leia, preste atenção nisso. Vou até tirar aqui, ó. Leia a Bíblia e escute mais ela do que os homens. Eu digo com um certo nível de autoridade porque eu tô no meio evangélico. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha da maioria dos líderes e pastores evangélicos. Quando digo maioria, mais de 51%. Racistas, homofóbicos, pregam ódio, tem nada a ver com Jesus. Se for a Bíblia, lê desde o livro de começa do livro de Mateus. Lê o livro de Mateus, vai ao livro de Lucas, os 4 evangelhos, você vai ver as atitudes de Jesus. Olhe para a Bíblia, leia esses 4 evangelhos caçando amor. Você vai encontrar um Jesus que é sensacional. Quando você encontrar esse Jesus cabuloso, que eu estou te falando que não é da religião, diga, Jesus, eu entrego meu coração para você. Você vai ver o que isso vai gerar na sua vida. Tem diferença de Bíblia? A Bíblia católica e a Bíblia evangélica só muda. Na católica tem alguns livros que não tem na evangélica, mas tanto faz. Na evangélica e católica, os 4 evangelhos eles são iguais. Então, gente, fuja de religião. É a dica que eu te dou. Aqui eu não estou sendo parcial. Na verdade, eu estou pegando mais no pé da minha. Que eu vou à igreja evangélica. Fuja de religião. Pega essa Bíblia aqui, lê, mano, e estude a história. Você vai ver que Jesus ele foi fora da caixinha. Jesus ele chegou num tempo em que todo mundo passava por cima de todo mundo. Ele falou, ame o próximo. A galera travou. Porque a galera lá de Israel esperava um Jesus vindo em carruagem de ouro, um Jesus que se vestia de púrpura, de linho, de roupas caras. Ele veio na humildade, com uma sandaliazinha barata, humilde, andando entre os pobres, andando entre os marginalizados, andando entre as prostitutas, mulher samaritana e mulher adúltera, andando entre todo mundo. Jesus hoje ele lutaria por tudo aquilo que
poucos lutam, que vocês lutam aqui, Eliane, Raquel. Jesus, ele lutaria pelos pretos. Hoje, eu te afirmo que uma das causas de Jesus era lutar pelos pretos, pelos negros, que foram tão machucados aí pela história, pelos índios. Ele lutaria por todos. Só que ele também lutaria pelos ricos. É isso que também, aí o mundo luta por todos e manda se lascar os ricos. Jesus, ele lutaria por todos, porque Jesus, ele era cabuloso. Então, leia os 4 evangélicos. Pode ser Bíblia católica, pode ser Bíblia da evangélica, e você vai ver o amor e o amor. Ele luta hoje através de nós. Exatamente. É o que a Eliane falou. Ele luta através de nós hoje. Vocês são extensão de Jesus aqui na Terra. Pelo menos é o convite dele. Cristão é pequeno Cristo. Amém. O cristianismo de hoje, e aí você que gosta da história, estude Constantino, estude Igreja Constantino, você vai chegar a algumas conclusões que eu cheguei e mudaram a minha vida. O Jesus que muitos pregam hoje é o Jesus de Constantino, de um imperador lá de Roma, não o Jesus da Bíblia. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Dica para vocês ouvirem aí. Escutem um cara chamado, nem vou falar de mim, ó. Escutem um cara chamado Ed Renekiewicz, quando vocês quiserem acessar o YouTube. É um cara que prega o Jesus da Bíblia. E escutem também você que já foi machucado pela religião e pela igreja, se é o teu caso, escute um cara chamado, ele é de Brasília, escute um cara chamado, vou até pensar, isso. Se você foi machucado pela igreja e religião, escute um cara chamado Caio Fábio, tá bom? Vai ser legal para você. Que Deus te abençoe. Obrigada pela dica. Posso falar? Não, é porque a gente está super avançado na hora já. Se for rapidinho, manda bala. É rapidinho. Só falando assim, olha o que ele falou. Ele reforçou uma coisa que a gente sempre fala em todas as aulas, né? Que é a leitura. A diferença que a leitura faz na vida de todas as pessoas, inclusive já trouxe diferença para muitos dos nossos jovens, né? Então, gente, olha, estudem, leiam. Não consigo ler? Lê um pouquinho por dia. Daqui a pouco você está lendo um livro inteiro em um fim de semana e está fazendo resenha, discutindo. E isso é tão bom. E aí, ler a Bíblia também. Tenta entender, é difícil para mim. Então, vou começar a estudar mais, perguntar para quem já viu. Então, assim, só reforçando o que ele falou. Outra coisa, João Paulo, essa sua camiseta do Corinthians... Ai, agora pronto, gente. Vocês dois. Ele tá indo para o Sol Nascente jogar futebol. Você é corintiana, Eliane? 100%! Doidinha. Yes. Por sempre pede, viu? Salve o Corinthians! E os flamenguistas estão chorando. Sai aí. Eu não entendo nada. Era isso, Raquel, obrigada. Eu só sei que eu tenho que torcer para o Cruzeiro e eu não estou feliz, mas não sei o que é que significa. Vamos lá, gente. Agora a gente vai voltar com o nosso prata da casa, Léo, para finalizarmos. Fica aí, João, para você ouvir a última música. Tá liberado. Léozinho, bora lá. Temos mais coisas aí para a gente ouvir. É isso, pessoal. Preparei mais uma música para vocês. Espero que vocês gostem. When I found myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be. Let it be, let it be, let it be. With the words of wisdom, let it be. Imagine there's no heaven. It's easy to try. No hell below us. Above us on the sky,
Imagine all the people living for today. You imagine there's no time fear. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religious truth. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world will be as one. Obrigado, pessoal. Uau, Léo! Sério, vou fazer minha voz aqui ouvida, porque eu sei que ouvida é péssima. Mas, cara, o João até falou, caraca, que inglês top! Realmente, o inglês é top, o menino canta bem, é pra gente chorar de emoção. Kimberly tá perguntando, quando você lança o seu álbum? Não é mesmo? Vamos lá! Dá essa alegria pra nós. Planos pro futuro. Agora a gente vai fazer nosso sorteio! Tantos queriam, Pepita não vai ganhar, tá bom, Eliane Salcano? Eu quero. Gente, vamos ver aí, hein? Todo mundo tá aí, tem que dividir a tela aqui do computador. Olha lá, vou passar para Regina na torcida pela filha, é isso aí, Xuxa. Ô, Kel, Oi, gata. coloca aleatório para não ficar na ordem alfabética e viciar o sorteio. Não tá não. Não tá não. Ah, então tá. Minha filha também tem direito. Pepita não está, querida, não está. Eduardo. Só lembrando, Raquel, que colaboradores do ECAP não podem participar. Pois então, pronto. Temos 43 nomes. Olha aí, todo mundo. Eu acho que o Paulo Henrique é o Paulo Henrique da empregabilidade. Ó, ainda corrigi a lista, hein, turma? Temos 42 nomes, todos estão aqui. Perfeito. Tá bom. É de 1 a 42. Rufem os tambores. Esse negócio é sem graça que só. Não dá nenhuma emoção. 1, 2, 3 e... 41! Eduardo! Quem fez a última pergunta ganha! Cadê você, Eduardo? Abre aí. Eduardo! Tem que estar aqui para ganhar, pelo amor de Deus. Diz que você está entre nós. Tá aí. Eduardo, Ali o Eduardo. Dá um oi pra gente, Edu. Tá vendo ele aí, Kel? Eu tô. Fala com a gente, Edu. Abre o Oi. Oi, obrigado. Obrigado. Olha, quem participou mais que ganhou, hein, Edu? Parabéns. Nossa, muito legal, merecido, hein? Muito merecido pela participação. Esse é nosso primeiro, né? A última pergunta. Parabéns, amigo. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada. Vamos finalizar por hoje. Amanhã tem mais. Temos o nosso canal virtual. E você pode falar um pouquinho para a galera já se animar? Que horas que é? Como que vai ser? Calma aí que minha câmera tá travando. Voltei. Então, passando só para lembrar que amanhã a gente tem o sarau. Um sarau virtual, então começa às 14 horas. Então, todo mundo entrando, acho que vai ser o mesmo link da sala, correto? Isso. Eu não sei. O link, Sara? Vamos disponibilizar hoje. É mais fácil a gente disponibilizar, porque a gente está fazendo um negocinho. Ok. Então, vão receber o link pelos grupos. E então, reforçando amanhã, 14 horas, o sarau virtual com o pessoal aí do Teatro
módulo 1, módulo 2 e o pessoal do Sem Cena. Uhul! Vai ser demais, gente. Todos muito convidados. Parabéns, gente. Eu tô já ansiosa. Quero só ver amanhã, hein? E amanhã tem um sorteio do voucher especial. O de hoje foi de R$200. O de amanhã é de R$300. Aí sim. E o sorteio do Instagram também, gente. Amanhã é verdade. A gente vai fazer ao vivo o sorteio de quem já marcou no Instagram. Quem ainda não marcou, @iecap.social. Beleza? E é isso, turma. Que bom ver vocês aqui. Obrigada por tudo. Vamos nessa. Tchau, Beijo. pessoal. Obrigada por tudo. A foto. Né? Eu tirei a foto. Eu tirei já, mas eu vou dar a oportunidade para todo mundo abrir câmera, sorrir, né? Ficar bem na foto, literalmente. Deixa eu abrir aqui, menina, que tem que fazer foto, tem que ser bonito, né? Não pode... Vamos lá. Todo mundo adora essa linha, sempre faz essa foto. Vamos lá, então, sorriso. Mais uma. Iecap. Obrigada, gente. Até amanhã. Beijinho. Gente, foi ótimo. Obrigada, viu? Tchau, gente. Beijo.